Bem, meus irmãos, esse é o programa Navegando com Cristo da nossa UMEM, da União de Militares Evangélicos da Marinha. Para você aí que não me conhece, sou o presbítero Kleber Gomes e vamos juntos, meu irmão, porque hoje nós temos aí mais uma aula da nossa escola bíblica, da nossa União de Militares Evangélicos da Marinha, né? Da nossa UMEM. Estamos estudando aí o quarto trimestre de 2024, cujo tema é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos, meus irmãos, estamos aí estudando a lição número 3, as promessas de Deus para a igreja. Pois é, chegamos aí na lição número 3 e eu peço a você que nos acompanhe em nome de Jesus. Mas antes de tudo, meu irmão, já peço a você, deixe aí o seu like, seu comentário, seu gostei, tá bom? Se inscreve no nosso canal Presbítero Kleber Gomes e também no canal da UMEM Nacional. Segue a gente aí, meu irmão, nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/UMEM Nacional. Nosso Instagram é o UMEM.nacional. Nós temos 2 canais no YouTube, tá bom? Um que é transmitido Navegando com Cristo, esse que você está assistindo aí, que é através do canal do YouTube Presbítero Kleber Gomes. Isso aí, Navegando com Cristo, você busca lá Presbítero Kleber Gomes. E também temos o nosso canal da UMEM Nacional, que transmite aí, meu irmão, o nosso podcast dos veteranos e também a live do culto abençoado com o pastor Marinaldo. Também tem o nosso podcast da UMEM, que vamos entrar agora com o podcast da UMEM já em 2025, em nome de Jesus. Vamos entrar com a live do culto abençoado, o podcast dos veteranos e o podcast da UMEM, tá bom? E você aí, meu irmão, nos acompanha em nome de Jesus. Tudo isso transmitido através do Facebook, do canal do YouTube e também pelo nosso Instagram. E você é o nosso convidado para estar com a gente em nome de Jesus. Então, meu irmão, vamos aí juntos em nome de Jesus, mais um estudo da Palavra de Deus através da nossa lição bíblica que estamos estudando as promessas de Deus, né? Com a lição número 3, as promessas de Deus para a igreja. Então já convido você, pegue a sua revista, pegue sua Bíblia e vamos junto, meu irmão, estudar a palavra de Deus, tá bom? Então vamos, segue aí, meu irmão, me segue aí em nome de Jesus. E vamos aí, Escola Bíblica da UMEM, quarto trimestre de 2024, tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Lição número 3, tá? Lição número 3, as promessas de Deus para a igreja. Então vamos logo para o texto áureo. Então me segue aí, meu irmão, texto áureo para você, em nome de Jesus. Então aí está, meu irmão, nosso texto áureo. Nosso texto áureo diz aí, louvado seja o nome do Senhor, está aí baseado em Mateus, no capítulo 16, no verso 18, que fala assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18. Isso aí, nosso texto áureo está aí em Mateus 16, verso 18. Então vamos aí, irmão, para a verdade prática. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí embaixo para você a nossa verdade prática, para a gente ganhar tempo. Então lê comigo aí, meu irmão, a verdade prática. Diz assim, olha: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final no nosso corpo. Vamos ler mais uma vez a nossa verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Louvado seja Deus. Então agora, meu irmão, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, tá? Nossa leitura bíblica em classe. Aí, meu irmão, como você pode ver, estamos aí estudando o contexto base de Mateus 28,
do verso 18 ao 20, também Marcos 16, do verso 15 ao verso 18, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6 até o verso 8. Então vamos dar início aí, meu irmão, com Mateus capítulo 28, né, no verso 18 ao verso 20. Acompanhe a gente aí na leitura. Mateus 28, 18, 20 diz assim, a partir do 18: E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 19: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No verso 20 de Mateus diz assim: Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Então vamos agora partir, meu irmão, para a segunda parte da nossa leitura bíblica em classe, que está aí, meu irmão, em Marcos, no capítulo 16 de Marcos, tá bom? Capítulo 16 de Marcos, verso número 15 até o verso 18, que diz assim, verso 15: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16: Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Verso 17 fala assim: E estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Verso 18: Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ok? Então vamos agora para a terceira parte da nossa leitura bíblica em classe, que está aí baseada em Atos, no capítulo 1, do verso 6 até o verso 8, que diz assim o verso 6: Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Verso 7: E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8, para finalizar, fala: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, meu irmão, como podemos ver, e nós lemos aí o nosso texto áureo, nossa verdade prática, e também a leitura bíblica em classe. Louvado seja Deus. Então, diante disso, meu irmão, quero fazer uma pergunta para você: o que é igreja? O que é igreja? Bem, como você pode ver aí, eu selecionei alguns enunciados a respeito da igreja, né? Porque a palavra igreja, ela tem vários significados, e isso aí dependendo do contexto. Vejamos aqui alguns conceitos de igreja. Você pode ler comigo aí o número 1, que diz assim: a igreja é o conjunto de cristãos que se reúnem, congregam ou se assemelham. Assim, a igreja, ela pode também referir-se à Igreja Universal, que ela é composta por todos os cristãos de todos os tempos, de todos os lugares, né? Você pode muito bem nos acompanhar aí nessa leitura, não é verdade? Então, meus irmãos, a igreja é um templo cristão onde se pregam os ensinamentos de Cristo de acordo com os princípios de éticas cristãs. Aí você vê na parte número 2 respondendo para você o que é igreja, né? Porque igreja, nós temos a igreja local e a igreja universal, né? A igreja local é aquela onde você congrega, louvado seja Deus, e a igreja universal é a reunião de todos os crentes, na verdade, toda a congregação, de todos os irmãos, de todos os lugares, louvado seja Deus, em todo o tempo. Isso aí chama-se a igreja universal, tá bom?
E esse termo, originalmente, ele se refere a uma assembleia de cidadãos convocados para um propósito específico. E no contexto do Novo Testamento, passou a designar então a comunidade dos crentes em Jesus Cristo. Isso aí. Veja então. Você pode acompanhar aí que a palavra igreja, ela vem do latim, que é eclésia, né? E a palavra grega, eu acho que é eclesia, ela indicava aí uma assembleia e o seu uso inicial era político e não religioso. Então você vê aí a parte 3 respondendo o que é a igreja, porque ele fala aqui que a igreja, segundo a Bíblia, a assembleia dos crentes em Jesus Cristo, que se reúnem para adorar a Deus, edificar uns aos outros e cumprir a missão de proclamar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, a igreja ela é denominada no Novo Testamento como o corpo de Cristo. Veja o que diz aí Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1 e no verso... Louvado seja Deus. Colossenses 1, verso 24. Veja aí o que está dizendo aí. Ele diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é o corpo, é a igreja, é o corpo de Cristo, é a igreja. Veja também em Efésios capítulo 4, verso 11 e verso 12, que fala assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. No verso 12 ele fala: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, meu irmão, para edificar e aperfeiçoar a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, a igreja é uma instituição criada por Deus para uma grande missão. E qual a missão que a igreja recebe? É proclamar o Evangelho entre as nações. A igreja, meu irmão, está cumprindo essa missão até o cumprimento da promessa da volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela é o canal que Deus usa para levar a mensagem de salvação ao ímpio, aquele que não é convertido, aquele que não aceitou a Cristo ainda. Então a igreja tem essa obrigação de levar a mensagem de salvação para todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, meus irmãos, se nós, como igreja do Senhor, não fizermos o nosso papel, que é pregar o Evangelho, o ímpio ele vai morrer na sua impiedade. Porém, Deus ele vai cobrar o sangue desse ímpio das mãos de quem não pregou, das mãos de quem não levou a mensagem, das mãos de quem, louvado seja Deus, tem a obrigação de pregar a palavra, ou seja, eu e você. Ele vai requerer da nossa mão, louvado seja Deus, o sangue do ímpio, daquele que nós não levamos a mensagem da palavra de Deus. E essa mensagem de salvação é função da igreja, porque para isso a igreja ela foi instituída. Louvado seja Deus. Veja aí o que está escrito em Mateus capítulo 28. Mateus 28, verso 19 e verso 20. Mateus 28, 19, verso 19, verso 20, que fala assim: portanto, ide, veja só, ele já está mandando, Jesus está ordenando, na verdade, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no verso 20 fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja aqui que Jesus ele dá uma ordem, né? Portanto,
ide, fazei discípulos. Então essa é a função da igreja, fazer discípulo. Essa é a sua função, meu irmão, fazer discípulo, né? Pregar o evangelho, levar o evangelho a todas as nações. E aí a igreja tem a função de quê? De batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você aí, meu irmão, tem a obrigação de ensinar, guardar todas as coisas que o Senhor tem mandado. E ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. E para ganhar essa geração, meu irmão, perdida, né, da atualidade, nós temos aí a geração atual, que tem a obrigação de pregar a palavra de Deus, que tem a obrigação de levar também a mensagem para aquele que precisa ouvir a palavra de Deus. Como igreja, você tem a função, louvado seja Deus, de fazer discípulo junto a essa geração. E nós, como igreja, que proclamamos a mensagem do Evangelho, nós não podemos parar, meu irmão, não podemos ficar parado. Temos que cumprir o imperativo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A grande comissão, ela envolve toda a igreja. Assim, meu irmão, eu e você, nós estamos debaixo dessa ordem imperativa para pregarmos o Evangelho e ganharmos almas para o reino de Deus. E além de ganharmos vida para Cristo, também temos que estar compromissados no discipulado. Meu irmão, e isso não é função só de um departamento da igreja, não, meu irmão, mas de todos nós. Todos nós temos a função de discipular, louvado seja Deus. Não é só o pregador que vai lá, prega, e o Senhor Jesus, então, através do seu Espírito, faz com que a pessoa se converta ao Evangelho e depois largue para lá, não. Não, agora também tem a função, tem um compromisso de discipular aquela pessoa, de alimentar aquela pessoa com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim diz o texto em Mateus 28, 19 e 20, meu irmão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. E Cristo, meu irmão, que tem todo o poder, como ele disse no texto de Mateus 28, 18, ele fala que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, meu irmão, esse poder, ele deu aos comissionados. Poder para quê? Para realizar a sua obra, para realizar a comissão. Louvado seja Deus, que segue aí dando a luz da palavra, né? Deus, porque o Senhor lhe deu autoridade, louvado seja Deus, à igreja para levar a mensagem de Deus aos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, meu irmão, indica que se trata aí de uma ordem autoritária de Jesus, não de uma sugestão. Jesus, ele não deu sugestão, ele ordenou, louvado seja Deus. É a mesma coisa, é a mesma ideia de, por exemplo, um oficial, né? A gente que é militar, a gente entende bem que quando o oficial ele vai falar com o soldado, a primeira coisa que ele faz é lembrar a patente antes de dar a ordem, louvado seja Deus. Ou seja, isso é marinha, como a gente diz na marinha, né? Para cumprir a ordem. Então assim, Cristo Jesus também, ele ordena os seus para cumprir o seu ide. É como Jesus tem aí, meu irmão, essa autoridade. Ele envia então a igreja, ele reveste a igreja de poder para cumprir essa missão que lhe foi dada. Louvado seja o nome do Senhor. E diante disso, meu irmão, Deus deixou aí grandes promessas para a igreja. E dentre elas estão aí a promessa de sinais sobrenaturais, a promessa de revestimento de poder e também, seguindo a leitura da nossa revista, fala das promessas espirituais para uma instituição espiritual.
E a igreja, meu irmão, é a única, ou seja, ela é uma comunidade de um só corpo, como diz em Romanos 12, verso 5. A igreja ela é única, ela é uma comunidade de um corpo só. Veja só, Romanos capítulo 12, né? Capítulo 12 de Romanos, verso, louvado seja o nome do Senhor, verso 5. Fala assim, ó: assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, louvado seja Deus. Aleluia. E também, meu irmão, em Gálatas, você pode acompanhar aí na leitura que Gálatas capítulo 3, verso 28 e 29, fala assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois em Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, nós somos um em Cristo Jesus. Nos tornamos um corpo em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deu uma pequena falha aqui, mas a gente continua aí com o nosso estudo da palavra de Deus, né? No entanto, meu irmão, essa comunidade é constituída por dois grupos, geralmente chamada de igreja triunfante e igreja militante. Veja aí. Bem, o quadro aí que eu trago para você explica muito bem a respeito da igreja triunfante e da igreja militante, né? A igreja triunfante, ela é constituída dos redimidos, que já morreram em Cristo e que agora estão na glória ao lado do Senhor. Essa é a igreja triunfante, tá bom? Já a igreja militante são os fiéis que ainda estão vivendo nesse mundo, cumprindo aí a missão de pregar o evangelho do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a igreja militante é a igreja triunfante, aliás, a igreja militante e a igreja triunfante, finalmente elas se encontrarão na ocasião da segunda vinda de Cristo, com a ressurreição dos mortos, como está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e verso 17. Louvado seja Deus. Você entendeu bem? Então vamos lá, vamos repetir para você entender. A igreja triunfante, ela é constituída dos redimidos, dos salvos que já morreram em Cristo e que agora estão na glória ao lado do Senhor. Já a igreja militante, né, aquelas que está lutando, né, louvado seja Deus, que está trabalhando ainda, são os fiéis que ainda estão vivos, estão nesse mundo, cumprindo aí a missão de pregar o evangelho de Jesus. Então agora, a gente comparando a igreja militante e a igreja triunfante, finalmente então elas vão se encontrar, então quando? Na vinda de Jesus Cristo, na ressurreição dos mortos, como está escrito aí em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, que fala assim, ó: louvado seja o nome do Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses aí são a igreja triunfante, tá bom? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, ninguém vai passar à frente de ninguém. E no verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta aí é a igreja militante. Os que estão vivos serão arrebatados, ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro, né? A igreja triunfante, estão triunfando, estão com o Senhor. E os que estão vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estarão com o Senhor de eternidade em eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto esse glorioso dia, meu irmão, ele não chega, a igreja militante,
presente nesta terra, ela se organiza aí cumprindo o ID em busca das almas perdidas, não é verdade? Observando aí a história de Israel, nós percebemos que Israel foi a porta de entrada para a existência da igreja. E diante disso, a igreja foi chamada para fazer o trabalho de evangelização. A igreja, ela recebeu promessas antes e depois da sua formação e foi revestida de poder. Sendo assim, meu irmão, a igreja é um instrumento de Deus na terra e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque assim está escrito em Mateus, no capítulo 16, no verso 18. Louvado seja Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja é a agência a serviço de Deus aqui na terra, não é? Foi através da nação de Israel que Deus chamou juízes, chamou profetas, chamou sacerdotes, e hoje Deus trabalha através da igreja, né? No passado, Deus chamou os juízes, os profetas e os sacerdotes, mas hoje, Deus, louvado seja Deus, deu a incumbência à igreja para levar a palavra de Deus, para levar a mensagem do Evangelho. Louvado seja Deus. Quem trabalha na atualidade é a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Por exemplo, meu irmão, para se pregar o Evangelho em busca das vidas perdidas, é através de quem? É através da igreja. Para que alguém seja curado aí de alguma enfermidade, é através de alguém da igreja que ora, que busca, que unge, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a igreja tem a incumbência, além de pregar a palavra de Deus, tem aí a função também, meu irmão, de resgatar os cativos, louvado seja o nome do Senhor. Não que Jesus precise de alguém para manifestar o seu poder, até porque Ele tem poder, meu irmão, sobre todas as coisas e manifesta o seu poder sem precisar absolutamente de ninguém. Mas Ele, Jesus, também usa a igreja para curar os enfermos, para libertar os cativos, salvar todo pecador que aceita o Evangelho que é pregado pela igreja. Louvado seja Deus. Por isso, meu irmão, a igreja ela foi revestida de poder e através dos dons espirituais que capacita a igreja para fazer o quê? Para fazer a missão, não é? Para fazer aquilo que ela foi chamada, o seu ID, louvado seja Deus, o ID de Jesus para a igreja. A missão da igreja, meu irmão, é anunciar o Evangelho. Ela deve proclamar ao mundo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, explicando que através da sua obra redentora, Deus convida aos pecadores, aos arrependidos, louvado seja Deus, a vida eterna, assim como está em Atos capítulo 17, no verso 30. Acompanhe aí comigo, Atos capítulo 17, no verso 30, que diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, Ele não leva em conta o tempo da ignorância, né? Ordena então agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, louvado seja Deus. Ou seja, Ele chama os pecadores ao arrependimento. E quem tem essa função? A igreja, de levar a mensagem, de pregar a palavra, de falar de Jesus, do amor de Cristo, da obra salvífica do Senhor, não é? E o Espírito Santo é que opera na vida das pessoas que ouvem a palavra de Deus através da mensagem da igreja. Como diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, Ele não leva o tempo da ignorância daqueles que se arrependeram. Ele ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Louvado seja Deus. E essa missão, meu irmão, foi dada pelo próprio Jesus quando Ele ordenou: portanto,
Ide e fazei discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Pedro, ele ressalta que a igreja ela foi chamada para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Alguns dizem que o Senhor fala com a igreja, com Israel. Claro, foi falado para Israel, mas isso abrange a igreja, louvado seja Deus. Como ele diz, mas vós sois a geração eleita. Por quê? Porque Israel foi chamado, louvado seja Deus, para ser sacerdócio real, não é? Mas, como Israel falhou, né? Então a igreja recebeu, louvado seja Deus, esta função, como ele diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, meus irmãos, como você pode ver aí o texto, né? Aleluia. Então, seguindo aqui, a igreja, ela é chamada a ser luz e ser sal da terra, refletindo aí o caráter de Cristo. E existe também, meu irmão, outras promessas de Deus para a igreja. E que são elas? Promessas de vida eterna, promessas de poder e promessa de glorificação do corpo, não é? A promessa da vida eterna é encontrada na Bíblia tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e revela o plano da graça de Deus para a salvação do homem, que se encontra morto em seus delitos e pecados, concedendo-lhe então a bênção da vida eterna. Isso a gente vê no livro de Daniel, capítulo 12, verso 2. Acompanha comigo aí. Daniel, capítulo 12, do verso 2, que diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, os que morreram, tá bom? Esses que dormem no pó da terra são os que morreram, diz a palavra de Deus, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Em 1 João, você pode ver aí, capítulo 2, verso 25, diz assim: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez. E qual foi a promessa? A vida eterna. Essa é a maior promessa, irmão. Muitos aí buscam promessas imediatistas, promessas, triunfalistas, promessas humanas, mas a maior promessa que o Senhor nos deixou é essa. Qual? A vida eterna. Essa é a promessa, essa que nós buscamos, louvado seja Deus. Essa promessa que nós aguardamos. Sim, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Não é um carro, não é uma casa, não é dinheiro, ter o banco cheio da grana, não, nada disso. A maior promessa que o Senhor nos deu está em 1 João capítulo 2, verso 25, que diz: esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E essa promessa que você recebeu do Senhor, que você aguarda, louvado seja Deus, aleluia. João capítulo 5, verso 24, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, aleluia. Veja só, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não é só ouvir,
duvidar, meu irmão, que ele quando quer dizer aqui é ouvir, é colocar no coração, é obedecer, é andar, é sacrificar pelo Evangelho, louvado seja Deus, é entender, é compreender, né? Ouvir a palavra de Deus, louvado seja Deus, e crer naquele que o enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A promessa de poder é uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos, conforme registrado em Lucas, capítulo 24, no verso 49, onde ele disse que eles seriam revestidos de poder do alto. E essa experiência é vista como uma capacitação para o ministério e para a vida da igreja. Veja aí Lucas, capítulo 24, verso 49. Me acompanhe aí na leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 24, 49 fala: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Louvado seja Deus. Essa promessa foi cumprida no dia de Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, meu irmão. Veja que a igreja recebeu essa promessa em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Fique aonde? Fique na cidade de Jerusalém. E o que ele quis dizer com isso? Fique na cidade de Jerusalém aguardando a promessa do Pai. Porque vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão estar cheios do Espírito Santo, louvado seja Deus. Para quê? Para cumprir, aleluia, a grande missão, louvado seja Deus, para cumprir o ID do Senhor Jesus. E a igreja fica reunida, orando, buscando poder. É isso que devemos fazer, é isso que a igreja ficou fazendo lá em Atos 2, quando estavam todos reunidos em um só lugar, né? Então a promessa, louvado seja Deus, de Lucas 24, 49, se cumpre em Atos no capítulo 2. Promessa, meu irmão, de glorificação do corpo. A promessa de glorificação é a esperança de que, quando o Salvador lhe retornar, os corpos dos crentes serão transformados para serem semelhantes ao corpo de Jesus. A glorificação é a santificação consumida, né? Ou seja, a libertação do pecado, de sua consequência. Enquanto, meus irmãos, vivermos neste mundo, com este corpo corruptível, nós estamos sujeitos ao pecado, mas no corpo de glória, o pecado não fará mais parte da nossa vida, não fará mais parte da igreja. Louvado seja Deus. Na glorificação, meu irmão, seremos completamente libertos do pecado. Não haverá mais inclinação para o mal, ou então corrupção, né, meu irmão, moral. O pecado que ainda nos afasta da vida presente será removida para sempre, meu irmão. Nossa santificação, que é o processo de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, ela será finalmente completada. Seremos completamente regenerados, tanto em espírito quanto em corpo, e desfrutaremos, meu irmão, da perfeita comunhão com Deus, livre de todas as consequências do pecado, incluindo então a morte. A morte não terá mais domínio nem poder sobre nós. E para que essas promessas, meu irmão, se cumpram na vida do crente, é preciso crer, é preciso ser fiel, é preciso obedecer. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor. As Escrituras dizem que crer no Deus é fundamental para um relacionamento com o Senhor nosso Deus e também para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Aleluia, meu irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Veja aí, Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, o que vem dizendo aí.
Me acompanhe aí na leitura. Então, meu irmão, como diz aí as escrituras, né, que elas falam que crer em Deus é fundamental para o relacionamento com Ele e também para viver aí um tempo do cumprimento de suas promessas. Hebreus capítulo 11, verso 6, como você pode ver aí, você que está me acompanhando, diz assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Também, meu irmão, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, diz assim, ó: Jesus ele falou: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Assim, meu irmão, se cremos no Senhor, nós devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ser fiel a Deus também deve envolver comprometimento e mudança de vida, meu irmão. Louvado seja Deus. A fidelidade a Deus está relacionada com a perseverança e a paciência. Na Bíblia, em Apocalipse 2, verso 10, Jesus ele promete aos que sofrem perseguições o seguinte, ó: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então seja paciente, porque você permanecendo fiel até a morte, você terá uma recompensa. Assim como diz, louvado seja Deus, a palavra de Deus: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador, galardoador dos que o buscam. E então, lá em Apocalipse, ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei, ou seja, é a recompensa que Ele vai dar. O quê? A coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, meu irmão, obedecer a Deus é uma forma de mostrar o nosso amor por Ele. E quem ama o Senhor quer também agradá-lo. Meus irmãos, devemos obedecer a Deus porque seus mandamentos foram criados para o nosso bem. A obediência a Deus nos afasta do pecado. Obedecer, meu irmão, é a condição para que Deus cumpra com suas promessas na vida de quem se dispõe a obedecê-lo. Louvado seja Deus. A igreja, ela obedeceu e recebeu o poder do Espírito Santo. A ordem foi clara para os discípulos quando Jesus disse lá em Lucas 24, 49: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A igreja obedeceu a ordem de Jesus. Para quê? Para ficar em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, porque lá seriam revestidos de poder e depois sairiam para Samaria, para a Judéia, para os confins da terra, pregar a palavra de Deus. Veja que o profeta Samuel, ele disse lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Me acompanhe aí, meu irmão, nessa leitura. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedecer à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Ou seja, o que Deus quer, meu irmão, não é, aleluia, o teu holocausto, né? O que Ele quer é a tua obediência. Para Ele é muito mais importante você obedecer a sua palavra. Portanto, meu irmão, Deus preza pela obediência, e uma igreja, meu irmão, obediente é recompensada pelo cumprimento das promessas de Deus. Sendo assim, meu irmão, nós concluímos que esperamos confiantemente em todas as maravilhas, em todas as promessas feitas pelo Senhor para a sua igreja, porque fiel é o que prometeu. 1 Tessalonicenses, para a gente finalizar aqui o nosso estudo da palavra de Deus. Louvado seja
o nome do Senhor. Leia aí comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 24, para a gente finalizar, que fala assim: fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A promessa, meu irmão, de Jesus de estar conosco até o fim, nos oferece aí conforto e segurança em meio às tribulações da vida. Não importa, meu irmão, quais sejam os desafios que nós enfrentaremos. Podemos, meu irmão, ter certeza de que nunca estaremos sozinhos. Jesus sempre estará ao nosso lado, nos fortalecendo, nos guiando e nos capacitando a cumprir a missão que Ele mesmo, louvado seja o seu nome, nos deu. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, fique aí com mais um estudo da Palavra de Deus, não é verdade? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, diante de tudo que nós estudamos, que nós lemos, né, que nós podemos ver aí, louvado seja Deus, que nós estudamos a respeito das promessas de Deus para a igreja, eu quero trazer uma reflexão para você. Eu quero te fazer uma pergunta em primeiro lugar. Você acredita na ressurreição dos mortos? Como será o corpo daqueles que irão ressuscitar? Bem, certa vez, meu irmão, Jesus ele foi até a aldeia de Betânia, lá nas cercanias de Jerusalém, para ressuscitar a Lázaro, que ele estava há 4 dias morto e sepultado. Marta, a irmã do defunto, ela ouviu que Jesus vinha saindo ao seu encontro, louvado seja Deus. Marta, então, ela fala com Jesus dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela continua falando: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então Jesus ele disse a ela: teu irmão, Marta, há de ressuscitar. Marta, então, meus irmãos, ela replica dizendo: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aqui, meus irmãos, nós podemos observar que Marta, ela acreditava na ressurreição dos mortos. Então, Jesus ele fala para ela dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Então Marta, ela responde: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho do Deus que havia de vir ao mundo. E para quem conhece o texto, meu irmão, nós podemos ver que Jesus logo depois ele mandou que tirassem a pedra. Marta, então, ela diz: já cheira mal, pois já é de 4 dias que ele está morto e sepultado. Então Jesus disse: não te hei dito, Marta, que se creres, verás a glória de Deus? E quando removeram então a pedra, Jesus ele ora e logo depois dá o brado: Lázaro, vem para fora, louvado seja Deus. E diz a Bíblia, meu irmão, que o que era morto agora sai vivo dentro da sepultura, com os pés e as mãos amarradas e o rosto envolto no lençol. Aquele homem que estava há 4 dias morto, ressuscita para o louvor da glória de Deus. Então Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que muitos dos judeus creram nele. O que eu quero lhe dizer, meu irmão, é que essa ressurreição de Lázaro o levou novamente à sepultura, porque hoje Lázaro é morto. E essa ressurreição, ela não foi com o corpo que havemos de receber na ressurreição do último dia. A Bíblia diz, meu irmão, que nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo glorioso, livre do pecado, livre de doença, livre da morte, livre da maldição.
Em Filipenses, capítulo 3, verso 21, diz assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, se sujeitar também assim todas as coisas. Ou seja, meu irmão, nós receberemos aí um corpo semelhante ao de Jesus. O apóstolo Paulo, ele é enfático ao dizer que o corpo natural do crente em Cristo, na ressurreição ou no arrebatamento, será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo. E em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou melhor, meu irmão, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, ou seja, tanto os vivos quanto os mortos serão transformados, terão um corpo glorioso, tanto os vivos quanto os mortos terão um corpo transformado, semelhante ao corpo de Jesus. E diz mais no verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No verso 53 fala o seguinte, porque convém que isto que é corruptível, ou seja, este corpo que é corruptível, ele vai se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, este corpo que é mortal, vai ser revestido da imortalidade. Nós seremos incorruptíveis, louvado seja Deus, livre do pecado, seremos imortais, louvado seja o nome do Senhor, viveremos eternamente com o Senhor. E quanto ele fala, Paulo fala assim, e quanto isto que é corruptível, ele está falando do corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, glória a Deus. Você, se morrer em Cristo, receberá um corpo semelhante ao dele, assim como aqueles que ficarem vivos em Cristo serão transformados num corpo corruptível, incorruptível na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que essa promessa se cumpra em você, você terá que abandonar o pecado, servir a Cristo, entregando a sua vida a Ele, crendo que Jesus é o Salvador e único Senhor, porque, meu irmão, só existe salvação na pessoa de Jesus, assim como Ele disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, meu irmão, para alcançar a salvação, só existe um caminho, e este caminho para a eternidade é Jesus. Que Deus assim te abençoe. Louvado seja Deus. Marcha compassado.